13º volume da obra, para a satisfação dos mais exigentes pesquisadores. Está aqui a conclusão do porquê todos tinham que viver enganados por tudo. Ninguém nunca deu solução do porquê do mundo, nem do porquê da vida. E viviam dizendo: nós somos iguais a seres parasitários. Vivemos aqui como verdadeiros parasitas, dependendo de tudo para viver, explorando tudo, destruindo tudo, sem saber o porquê somos assim. Vivemos igual a parasitas, sugamos tudo, dependemos de tudo, devastamos tudo e não sabemos o porquê somos assim. Ninguém nunca soube dizer o porquê somos assim. É uma vida que desanima viver, por não sabermos o porquê estamos vivendo. Vivemos debaixo de uma tremenda inconsciência que não tem limites. Será que algum dia nós vamos encontrar quem nos descreva o porquê de nossa origem, o porquê de nossa existência, o porquê da origem do mundo, o porquê da existência do mundo, o antes da nossa origem, o que nós éramos, de onde viemos e para onde vamos? Será que algum dia nós encontramos quem nos dê as respostas do que nós precisamos para saber o porquê deste mundo e o porquê desta vida? É impossível. Daqui da nossa categoria de animal racional, é impossível. Só se algum conhecimento de tudo isto que nós precisamos ser cientes venha lá de fora do outro mundo. Mas como? Como poderá vir de outro mundo? Como poderemos nos comunicar com seres do outro mundo? E assim, muitos, imaginando e fazendo estas perguntas, estas interrogações. Será que algum dia haverá quem nos revele tudo o que nós precisamos saber? Daqui deste mundo, ninguém coisa alguma pode dizer. Só mesmo de fora deste mundo, de outro planeta, de outro mundo qualquer que nós desconhecemos. Hoje está aí em mãos de todos as soluções precisas, as respostas precisas, as perguntas precisas para a satisfação dos mais exigentes pesquisadores, dos mais exigentes curiosos. Então, está aí o tabernáculo racional em suas mãos, respondendo a contento e satisfazendo os seus desejos. Viviam hipocritamente nessa categoria de parasitas, porque o animal não passa de um parasita. O que é que o animal dá à natureza? Coisa nenhuma. O animal somente explora a natureza, suga tudo o que deseja. Então, quem só tira e nada dá, não passa de um parasita. Nessa categoria de animal racional, viveram assim até chegar o fim da fase de animal racional, porque tudo que tem princípio tem fim. Chegou o fim da fase de animal pelo amadurecimento do animal racional. O animal racional amadureceu dentro da fase de animal, e uma vez amadurecida a fase, não pôde mais reagir devido ao amadurecimento. O animal racional caiu em colapso, igual a uma fruta em uma árvore. Enquanto está protegida pela árvore, está no pé, mas depois de amadurecida, ela cai do pé. O pé não pode mais protegê-la porque amadureceu. Assim é a humanidade. Amadureceu e a fase não pode mais amparar, como a árvore não pôde mais amparar a fruta. A humanidade caiu em colapso, em desgraça profunda, à procura de alguma coisa para se transformar em outra fase. Como a fruta se transforma, o animal vai se transformar em outra fase ou passar para outra fase. Qual é a fase? A fase racional. Agora,
estão sendo lapidados pela fase racional, lapidados racionalmente pelo conhecimento racional, para chegarem no fim da estrada. O fim da estrada é de onde saíram, o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Então, para que chegassem a este ponto, quantas lutas, quanto sofrimento, quantas agonias, quanto padecimento. Hoje, todos dentro da fase que entrou a governar, mudando da fase de animal racional para a fase racional, a fase do mundo racional. As modificações do animal racional sempre foram constantes para a lapidação do animal racional, até que chegasse ao ponto de completar a lapidação e entrasse para a fase racional. Hoje, todos dentro da fase racional, dentro do mundo racional, todos orientados pelo mundo racional. Uma vez dentro do mundo racional, o mundo material, o mundo de matéria, que era do animal, perdeu toda a sua ação. Enquanto na fase de animal, toda a atenção era para o mundo material. Na fase racional, toda a atenção é para o mundo racional. Então, prevalece agora o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, acabando assim a fase material, a fase da matéria, a nulidade da matéria, por entrar na fase racional, a fase do mundo racional. Tudo isto muito naturalmente, por serem lapidados pelo conhecimento racional, para a mudança de um mundo para o outro, de uma fase para outra. Enquanto na fase da categoria de animal, todos vivendo somente para o ser material, todos sendo verdadeiros materialistas, por estarem na categoria de bicho, de animais racionais. Agora passaram para outra fase, para a fase do outro mundo, e impera outra fase, que é do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo do animal acabando, e acabando também a sua influência, por acabar a categoria de animal. Agora, todos vivendo racionalmente, vivendo aí na matéria, sim, mas vivendo racionalmente por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo brilhantemente, racionalmente. Como viviam na fase de animal, viviam como animais, uns contra os outros. Uma vida horrorosa, uma vida completamente sem garantias, por ser uma fase inconsciente, por ser a fase de animal. O animal é inconsciente e por isso é animal. Por ser inconsciente, é que nunca soube o porquê é um animal. Hoje, todos brilhantemente na fase racional, vivendo racionalmente, sendo orientados racionalmente, vivendo felizes e contentes sempre, para o resto da vida. Todos dentro do seu mundo de origem, vivendo racionalmente, embora aí na Terra materializados, mas recebendo todas as orientações precisas do mundo racional para o verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Só mesmo quem pode governar o aparelho racional é o mundo racional. Só o mundo racional é que pode dar todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio aí nessa vida de matéria. Agora estão dentro do mundo racional, iluminados pela verdadeira luz do seu verdadeiro natural de aparelho racional. Assim, todos racionalmente vivendo, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo mundo de onde saíram para dar esse passeio amargurado nessa vida de matéria. Passeio esse que, pelas transformações e deformações que passaram, ficaram completamente apagados de todo o passado.
já vieram de outra extinção, que foi a primeira extinção, quando se extinguiram em cima da resina que virou cinza e em cima da planície que virou água. Esta foi a primeira extinção. Então, entraram pela segunda deformação, que foi quando começaram a nascer do chão, até tudo se formar. E depois de formado, o chão parou de produzir a bicharada, a cinza parou de produzir os animais. Vejam que não podiam de forma alguma acertar nem descobrir a sua verdadeira origem, porque essa é a segunda degeneração. Vieram passando por uma infinidade de transformações até chegarem ao ponto em que estão de aparelho racional. Mas, para chegarem a aparelho racional, vejam o passado na categoria de animal racional. Quanto tempo levou esta categoria? E depois a outra categoria de selvagens, os primitivos selvagens. E depois a outra categoria de monstros e de monstrinhos. Vejam quantas transformações já passaram para chegarem a essa fase de animal racional. De animal racional para aparelho racional. E de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos. Todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos estão de parabéns por estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O corpo fluídico racional, que aí estava dentro dessa deformação, que foi a causa do micróbio para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, este corpo já está no mundo racional. Aí somente está o feito, que é esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E depois que findar, não nascerão mais aí, porque a causa do micróbio, que deu origem a esse corpo de matéria, já não está mais dentro dessa deformação do elétrico e magnético. Não existe efeito sem causa. Se existem os micróbios, os vermes e os germes, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe o micróbio, que é a causa do corpo em matéria. Então, todos de volta para o seu mundo de origem, estão vivendo aí, com esses aninhos de vida ainda para viver, mas a causa do micróbio que formou esse corpo já está no mundo racional. Portanto, estão dentro do mundo racional. A causa já está dentro do mundo racional, no mundo da verdadeira origem do aparelho racional. O que está aí é esse feito, e no terminar os aninhos de vida que tem para durar, acabou-se o feito, e não nascerá outro, porque a causa não está mais aí, dentro do calor. Todos estão dentro do mundo racional. Vejam que passeio! Muitos materialistas, iludidos pela matéria, fanatizados pela matéria, achavam a matéria, o mal, como a coisa mais linda que podia existir, a ponto de dizerem que no mal existem verdadeiras maravilhas. Maravilhas do mal não são maravilhas. E por isso tudo é aparência e nada mais. Tudo é ilusão e nada mais. Então, os bem iludidos, traídos pelas ilusões, costumam dizer: a vida é uma maravilha, tem coisas belas, coisas lindas. Tudo isto é uma ilusão de quem está iludido, de quem está completamente embriagado pela matéria e iludido pelo mal. Um iludido não sabe o que diz. Hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. E por isso, hoje é bonito e amanhã é feio. Hoje é belo e amanhã é ruim. Hoje está novo e amanhã está velho. Ilusão e nada mais.
Tudo aparência e nada mais. Hoje é novo, iludido com a juventude, e amanhã é feio, horrível, velho, encarquilhado, cheio de mazelas. Vejam bem que tudo não passa de um grande embuste. O embusteirismo é mesmo do animal racional. O animal não sabia por que era um animal, e por nada saber, também não sabia o que dizia, nem por que a vida do animal se modifica. Hoje, o animal vive de um jeito, e amanhã vive de outro, depois de outro e depois de outro. O animal vai mudando, se lapidando, se transformando. Hoje é pequeno e amanhã é grande, depois é velho e depois é maduro, quando chega a ficar maduro. Vejam que tudo é ilusão e ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz, porque na categoria de animal, todos vivem mal por serem inconscientes. E o inconsciente tem que viver mal. O inconsciente não regula. Hoje gosta e amanhã não gosta. Hoje quer e amanhã não quer. Hoje não quer e amanhã quer. Hoje não faz e amanhã está fazendo. Hoje não come isto, não come aquilo e amanhã está comendo. Hoje reprova isto e amanhã está fazendo até pior. E assim, o animal é um ser inconsciente, não regula. Vejam quanto sofreram e padeceram na categoria de animal racional. O animal, por ser animal, tinha que viver mal, desassossegado, preocupado, sofrendo, penando, porque o animal é insaciável. Hoje, todos maravilhados, porque já sabem com certeza que ninguém vai mais nascer aí nesse mundo de matéria. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Muitos sonhavam com a vida da matéria, sonhavam com as aparências, à procura do belo, do perfeito, do lindo e do justo. Tudo isto só mesmo na cabeça de quem está variando, à procura do bem no mal. A matéria é um mal e por isso chama-se matéria, um ser de origem do mal. Como é que podiam encontrar o bem no mal? Nunca. E por isso, aí, todos sofrendo à procura do bem até morrerem, sem encontrá-lo. Iludidos com a matéria por serem inconscientes, fanatizados pela matéria, fanatizados por tudo quanto é de material, fanatizados pelo mal e sofrendo as consequências do desequilíbrio e do livre-arbítrio. A imprudência sempre trazendo fatais consequências. Vejam que vida bruta e estúpida a vida do animal racional, que por ser um ser variante, é quanto chega para sofrer sempre. Hoje, conhecendo os dois mundos, o mundo que vive de matéria e o mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo em que estão dando um passeio, mas que passeio, iludidos com tudo, vivendo hipocritamente, fingidamente, porque quem vive de aparências, vive hipocritamente, fingidamente e falsamente. Então, isto é vida? Isso é vida de quem não sabe viver, e muito menos do porquê está vivendo dessa forma tão horrível. Viver iludido, isso é vida? Viver fingindo, isso é vida? Viver enganando os outros e enganando a si mesmo, isso é vida? Isso é vida de quem não sabe o porquê vive. Então, vive horrivelmente dessa maneira, como um louco com aparência de bom. Sim, com esses defeitos todos e outros mais, que os defeitos são muitos. É um verdadeiro doente desequilibrado com aparência de bom.
Tudo aparência só. Vejam a categoria de animal racional, como viviam nojentamente desse jeito. Muitos querendo passar fingidamente por bons, por puros, por santos, por perfeitos e limpos. Vejam a hipocrisia, a ponto que chegou, que querem uns serem melhores do que outros, uns soberbos. Só mesmo verdadeiros doentes. É assim a vida do animal, a vida mais monstruosa que pode existir, a vida sem classificação. Surge do nada, vive lutando pelo nada, para tudo acabar em nada, dando valor ao nada como se o nada tivesse valor. Só mesmo na cabeça de louco, só mesmo na cabeça de quem não regula. Tem olhos para enxergar, mas a doença e a loucura não deixam divulgar o que está vendo. Que vida triste, a vida de bicho. Hoje, sabendo claramente, perfeitamente, racionalmente, o porquê estavam assim, nessas condições, e dizendo: é verdade, até que um dia fomos salvos sem esperar. Ninguém podia imaginar que nós íamos ter conhecimento de tudo o que estamos conhecendo agora, da nossa origem perfeita. Isto ninguém podia imaginar que viesse algum dia ao mundo. Podia-se pensar em tudo, menos que um dia viéssemos conhecer o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro mundo. A imunização racional é a maior surpresa que existe no mundo. O conhecimento e o reconhecimento do nosso mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, sabemos o que somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje, todos na estrada certa racional, todos de volta para o mundo racional. Demorou a chegar, mas tinha que demorar mesmo. Tinha que demorar à espera que o animal se lapidasse, até chegar o dia de entrar em nova fase, em novo conhecimento, na fase racional. Há muito que estão sendo lapidados. Tudo chega o seu dia. Chegou o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo, de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje estão vivendo racionalmente, todos sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, com a vidência racional, estão vendo a luz racional, a vossa verdadeira luz. Estão vendo os vossos irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. Estão vendo o vosso mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: hoje estamos cientes do fim da vida da matéria, do fim deste mundo, e por isso está aqui o conhecimento do princípio como foi e do fim, que é a nossa volta ao nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém nunca imaginou que do nosso mundo racional viessem todos estes esclarecimentos para nos tirar desta vida de matéria para fora deste penar. Penávamos aqui desde que nascemos até morrermos. Penávamos sem saber porquê e morríamos sem saber porquê. A vida continuava nesta de bicho. O bicho é que não sabe por que está vivendo, não sabe o porquê vive. Vivíamos igual a outro animal qualquer, que ignora a sua existência, como nós ignoramos o porquê da nossa existência aqui em cima desta terra.
Ignorávamos o porquê de tudo: o porquê da existência do Sol, o porquê da existência da Lua, o porquê da existência das estrelas, o porquê da existência dos animais, dos vegetais, da água e da terra. Ignorávamos tudo. Não sabíamos o porquê de tudo isto. Vivíamos aqui, enclausurados, perdidos, que nem uns verdadeiros idiotas, que nem uns verdadeiros loucos dentro do hospício. Cada um dizendo uma coisa e ninguém acertava coisa alguma. Todos desacertados. Vivíamos igual a loucos no hospício, cada qual com suas loucuras, cada qual com suas ideias esquisitas, procurando o bem a vida inteira sem encontrá-lo, procurando o bem no mal, e por isso nós nunca poderíamos encontrá-lo. Vivíamos cada vez pior, tudo se multiplicando cada vez mais de pior para pior, de pior para pior. Onde íamos parar? Hoje sabemos muito bem onde íamos parar. Vinha a extinção desta geração para outra muito pior. E assim, hoje, muitas graças ao racional superior, que nos libertou deste mundo de desespero e de dor, deste mundo de mentiras, deste mundo de verdades aparentes. Aqui está o término da vida da matéria, o término da vida do mal, o término da vida das aparências, o término das ilusões, o término do sofrimento e dos tormentos, o término deste mundo de matéria que não deixa saudades para ninguém. Hoje, todos no seu verdadeiro lugar, dentro do mundo racional, junto dos nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos. Hoje sim, conhecemos a verdadeira eternidade. Hoje, podemos falar com realce e fulgor. Estamos juntos dos eternos. Conhecemos agora a eternidade. Vivemos agora para a eternidade. Vivemos racionalmente. E assim, tudo tinha que chegar o seu dia, e o dia chegou, do fim da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio, e tudo o que tem princípio tem fim. Estamos no fim, com esses aninhos de vida para terminar, encerrando a nossa vida de matéria. E assim, muitos festejos, muita alegria para o resto da vida de todos. E assim, a vida daqui por diante será muito diferente da vida passada, porque a passada era a categoria de animal racional. E agora, a categoria é outra, é a fase de aparelho racional. Então, a vida de todos vai se modificar muito, muito diferente da vida passada. Depois da fase racional, vem então a categoria de aparelho racional. E assim, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem e sendo orientados pelos seus irmãos do mundo racional. E assim, a vida se tornando completamente diferente da vida passada, todos vivendo racionalmente, porque receberão todas as orientações precisas para o progresso racional, o progresso do verdadeiro equilíbrio racional. A vida passada era completamente diferente, porque estavam na categoria de animal racional. E como animal racional, eram livres pensadores. E o livre pensador não regula, por estar sob a influência do fluido. Na categoria de animal racional, eram variantes, não podiam regular, por serem inconscientes, devido os dois fluidos
aos quais estavam ligados o fluido elétrico e o fluido magnético. Então, daí vinha o desequilíbrio do animal racional. E, havendo desequilíbrio, tinha que existir então a inconsciência, produzida por esses dois fluidos, o fluido elétrico e o fluido magnético. E por isso, na categoria de animal racional, sofreram muito, sofreram demais, devido ao desequilíbrio produzido pelo fluido elétrico e magnético aos quais estavam ligados. Agora, na categoria de aparelho racional, na fase racional, é desligado o elétrico e magnético do corpo e ligado ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E daí, sendo todos orientados racionalmente. Racional é puro, limpo e perfeito. Então, há o equilíbrio verdadeiro do aparelho racional. Mas, como estavam na categoria de animal racional, ligados a esses dois fluidos, o fluido elétrico e magnético, não podia de maneira alguma haver o verdadeiro equilíbrio que desejavam, que estavam cansados de procurar. Estavam cansados de lutar para adquirir o verdadeiro equilíbrio. Nunca puderam encontrar e nem nunca encontrariam no fluido elétrico e magnético o equilíbrio, ao qual estavam ligados devido aos pensamentos bons e os pensamentos maus, as intuições boas e as intuições más, as inspirações boas e as inspirações más. Viviam nesta balança. Então aí surgia a inconsciência e o desequilíbrio. E agora, na fase racional, estão ligados ao mundo racional, à luz racional. Então, receberão todas as orientações precisas do mundo racional, havendo o verdadeiro equilíbrio, porque já não estão mais ligados aos dois fluidos, que eram os causadores do desequilíbrio do animal racional. Estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, todos equilibrados racionalmente, e todos passando a aparelho racional ou aparelhos racionais, aparelhados no mundo racional. A vida é um mistério. Quando estavam na categoria de animal racional, faziam o mistério de tudo, mistério da vida, mistério do porquê da vida, mistério do mundo e mistério do porquê do mundo. Muitas vezes criavam muitas histórias, muitos contos para passar o tempo. Hoje já saíram fora dessa fase misteriosa, a fase de animal racional. O animal racional fazia mistério do porquê era animal e considerava misterioso o seu ser. Agora acabaram-se os mistérios, porque está aí o porquê dessa fase de animal racional, o porquê do mundo, o porquê da fase que já entrou há muito, que é a fase racional. Então agora, a verdadeira solução de todos os mistérios que envolviam o animal racional. O animal racional vivia fazendo mistério de tudo. A natureza era um mistério. Tudo era misterioso, porque não sabiam dar a solução certa, e de forma alguma podiam dar, por serem animais. Hoje, a solução do porquê de toda essa inconsciência, do porquê desse presépio encantado, do porquê dessa vida sem solução, por estarem na categoria de animal. O animal não sabia por que era um animal. Sabia que era um animal racional, mas não sabia por que era animal racional. Vivendo como um animal, vivia mal, e não sabia por que vivia. Não podia de forma alguma dar uma solução do porquê de sua existência. Hoje, há aí em mãos a situação definida
a solução desejada há muito, o porquê dessa vida ser assim e o porquê do mundo assim ser. Então, acabaram-se os mistérios. Não há mais mistérios. Houve mistérios quando estavam na categoria de animal racional. Mas agora não. Agora estão na categoria de aparelho racional, na fase racional. E na fase racional, a solução definida dos mistérios que evoluíam o animal racional na categoria de animal. Vejam que não era mistério. Não sabiam solucionar. Não sabiam como solucionar. E então diziam: mistério. Não sabiam o porquê das coisas. E então diziam: mistério. Fazendo mistério de tudo. Fazendo mistério de sua vida. Vivendo uma vida misteriosa. E, por assim dizer, sofrendo sempre, cada vez mais. Agora não há mais mistérios. Acabaram-se os mistérios. Agora, tudo claro e cristalino, de onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão. A formação integralmente esclarecida, provada e comprovada, como assim foi. Então aí, as soluções dos mistérios. Ninguém sabia de onde veio, nem para onde ia. A solução da vida era conservar tudo isso em mistério. Ninguém sabia o porquê do sexo, o porquê do homem e o porquê da mulher. Viviam em mistério. Tudo era um mistério, que agora aí está solucionado. Ninguém sabia de onde nasceram. Não sabiam de onde nasceram. Era um mistério. Agora está aí solucionado. Todos nasceram do chão e como nasceram. Está aí o mistério solucionado. Ninguém sabia o porquê da terra. Era um mistério que agora está aí solucionado. Ninguém sabia o porquê da água. Está aí agora solucionado o mistério. Ninguém sabia o porquê do sol. Era um mistério. A origem do sol está aí agora solucionada. Ninguém sabia o porquê da lua. A origem da lua era um mistério que agora está aí solucionado. Ninguém sabia o porquê das estrelas. Está aí agora solucionado o mistério. Ninguém sabia o porquê dos planetas. Era um mistério que agora está aí solucionado. Ninguém sabia o porquê dos vegetais e dos animais. Era um mistério. Está agora aí solucionado o mistério. Ninguém sabia o porquê desse conjunto fluídico, elétrico e magnético. Era um mistério que está aí solucionado. Enfim, tudo e todos os mistérios solucionados. A solução de todos os mistérios. De onde vieram, como vieram e por que vieram. Para onde vão, como vão e por que vão. Agora, a solução de tudo isso que se encontrava misteriosamente. Estão aí as soluções de todos os mistérios. Não existem mais mistérios. Existia mistério porque estavam na categoria de animal. O animal, que vive como um animal, é um inconsciente. Não tem recurso para divulgação de coisa alguma, a não ser somente para explorar a matéria, para explorar aquilo que pode explorar. Não tinham condições de solucionar coisa nenhuma. Tinham que viver todos de planos, em mistérios e em experiências. Tinham que ficar todos por acertar, sempre por acertar, por estarem na categoria de animal, fazendo o mistério da sua categoria de animal por não saber por que era um animal. Agora estão aí as soluções de todos os mistérios. Não existem mais mistérios, porque entraram em outra fase, entraram na fase racional, e a fase racional
é do mundo racional, do mundo de origem do aparelho racional. Então, é a fase que vem solucionar todos os mistérios, solucionar o porquê desse mundo deformado, de racionais degenerados e deformados, sem saberem porquê. E por isso faziam mistérios de tudo. Viviam aí misteriosamente, cheios de mistérios, e diziam: o dono disto não deu capacidade a nós para solucionarmos os seus mistérios. E ficavam aí, mantendo os mistérios, mantendo os enigmas e mantendo o sofrimento, por serem encantados sem saber porquê. Encantado é aquele que não dá a solução do seu ser, de sua vida, de sua origem e do mundo em que vive. Está encantado, não dá a solução de coisa alguma. É um animal racional que aprendeu a falar com muita dificuldade, como um papagaio, e fala como outro animal qualquer. Teve quem o ensinasse a falar. E porque aprendeu a falar, pensa que sabe, pensa que conhece, e no ver das coisas, nada sabe e nada conhece, e por isso padece. Estão aí agora as soluções de tudo que se encontrava misteriosamente. O mundo, que deu consequência a esse, era um mistério. Então diziam: se existe este mundo, é porque existe outro que deu consequência a este. Mas onde está esse outro? É um mistério. Ninguém sabe. Ah, isto é uma coisa misteriosa. E hoje, a solução desse mistério, a solução do mundo racional, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo e esses efeitos, é porque existe a causa, e a causa vivia em mistério. Ah, isto é um mistério. Isto é coisa que ninguém pôde desvendar, porque viviam encantados, e o encanto não tem recursos para se desencantar, como nunca teve. Então, hoje, está aí a solução desse mistério. Está aí o mundo racional descoberto, e todos entrando em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados pelo mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Estão aí todos os mistérios desvendados. Não há mais mistérios. Então diziam: o infinito. E ficavam nesse infinito. Ninguém passava do infinito. E mantinham os mistérios. Está aí o infinito desvendado. Está aí a solução desse grande mistério. Hoje, todos conhecendo o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sabendo que vieram do mundo racional, e por isso são animais racionais. Hoje, cobertos pelo mundo de origem, e todos entrando em contato com o mundo racional, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não há mais mistérios. Todos os mistérios desvendados, porque entrou a fase racional, a solução do animal racional. Vejam que na categoria de animal tinham que viver mal, viver a si mesmo, viver uma vida sem saber por que viviam. Mantinham os mistérios sem saber o porquê da vida. Ah, o porquê da vida é uma coisa misteriosa. Ninguém sabe, ninguém conhece. Isto é mistério de Deus. É mistério da divina providência. Deus não dá confiança a ninguém de entrar nos seus mistérios. Era mistério porque nada sabiam e nada conheciam. Somente sabiam multiplicar a papagaiada e procurar lapidar a papagaiada.
enfeitar a papagaiada. Viviam todos de enfeites de papagaios. Todos com os pés amarrados nos mistérios, amarrados porque ninguém solucionava. Ninguém tinha condições de dar soluções. Então, viviam como papagaios, com os pés amarrados, marcando passo com essa vida de animal. Só procuravam enfeitar e burilar, fantasiar e lapidar toda essa papagaiada de papagaios, porque, de certo, ninguém sabia coisa alguma. Viviam na categoria de animal sem saber por que eram animais. Perguntavam uns aos outros: por que nós somos animais? Por que eu sou um animal? Ninguém sabia responder. Isso é mistério de Deus. É mistério da divina providência. Deus não dá confiança a ninguém de descobrir os seus mistérios. E assim, com essas papagaiadas sem graça e sem motivação, e não passavam dessa sugestão. Vejam quanto tempo de lutas perdidas com essa vida dos mistérios, dos enigmas, que ninguém sabia de coisa alguma, nem do porquê desse nada. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê da existência do mundo em que vive. Ninguém sabia o porquê da existência de todos esses feitos. Tudo isso era um grande mistério. E diziam: são coisas misteriosas. São coisas que ainda estão em planos. Estamos planejando para ver se descobrimos o porquê. Sempre procurando descobrir e sempre ficando na mesma. Descobrir o que não sabe, o que não viu fazer, o que não sabe como foi feito, nem de que foi feito. Vivendo assim, adoidadamente, loucamente, perdendo tempo com uma infinidade de pesquisas desencontradas do ser real. Então, desse jeito, tinham que viver muito mal e multiplicando sempre o mal. Verdadeiros papagaios, e por assim ser, era uma vida de insatisfação, sempre insatisfeitos. Ninguém nunca estando satisfeito, por estar fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não podiam viver satisfeitos, sempre todos insatisfeitos. Quando não é por isto, é por aquilo. Quando não é por esse motivo, é por aquele. Quando não é por esta coisa, é por outra. Nunca estão satisfeitos, sempre insatisfeitos, sempre insaciáveis em tudo, e por isso sempre em modificações, sem paradeiro certo. Vamos para aqui, vamos para ali, vamos para acolá, vamos passear, vamos para lá, vamos para cá, sempre insatisfeitos, e o pensamento sempre oscilante, bolando para um lado, para aqui, para ali, para acolá, por isso ou por aquilo. O pensamento sempre em evolução, sem cessar, sem parar, noite e dia, até dormindo está sonhando. O pensamento não para, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, não podendo haver o verdadeiro equilíbrio. Não havendo equilíbrio, há a insatisfação, o desequilíbrio, por estarem fora do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, no mundo racional. Não são daí dessa podridão, não são daí desse mundo de matéria, e por isso não tem sossego, não há satisfação. Todos vivendo nesse labirinto infernal, procurando o bem e não podendo encontrar o bem, porque estão fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por estarem fora do seu verdadeiro mundo, estão mal.
e por isso a multiplicação dos sofrimentos, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação dos aborrecimentos e a multiplicação da insatisfação. Uma vida completamente penosa, uma vida que muitos têm horas que têm vontade de sumir, tem horas que têm arrependimento de ter nascido, tem horas que têm vontade de morrer. O desespero que vai por dentro de todos não é brincadeira, e todos aparentando o que não são, vivendo de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra, e a insatisfação sempre em multiplicação. Viviam todos sofrendo amargurados, sem saberem o porquê de sua existência nessa vida, sem saberem o porquê da existência dessa vida, nessa desorientação, nesse inconsciente desequilíbrio, sem saberem o que fazer para encontrarem a paz de si mesmos e a paz de todos. Falavam em paz, mas nunca tiveram paz. Falavam em sossego e nem podiam ter, por serem seres extravasados pela matéria. Extravasados quer dizer seres em decomposição, tragados por serem matéria. Por serem seres fluídicos, tinham mesmo que ser assim, insaciáveis, ora calmos, ora agitados, ora nervosos, ora aborrecidos, ora indignados, ora desesperados, ora faltando pouco para ficarem loucos, ora encolerados, ora cegos de ódio, ora cegos de raiva, ora com vontade de tantas coisas, boas e mais. Vejam que desequilíbrio, sempre procurando acertar e sempre por acertar, ficando com o tempo desiludidos com tudo e dizendo: esta vida não há quem aguente, esta vida é um sonho em vida, e por ser um sonho é que vivemos de ilusões, por ser um sonho é que vivemos iludidos, por ser um sonho é que vivemos de aparências, por ser um sonho é que não conhecemos nem sabemos o porquê da realidade desta vida. Vivemos fantasiados, enganando uns aos outros, iludindo uns aos outros e enganados também, porque de certo não conhecemos nada, de verdade nada sabemos, e por isso não temos garantia. Vivemos aqui sem saber porquê nem para quê. De repente acabou-se o tudo aparente, acabou-se a vida, morre-se sem querer morrer. É uma vida triste, é uma vida de tristeza, de melancolia, de dor e de sofrimento. Vivemos sonhando, e quem sonha, vive atormentado, vive uma vida de tormentos. Por vivermos sonhando, sonhando com estas falsas realidades, fazendo das aparências a verdade, estamos traindo a nós mesmos e traindo aos demais. Quem aparenta aquilo que não é um traidor de si mesmo. Então, nesta falsa vida, neste modo de viver falsamente, desta maneira, tínhamos mesmo que ser uns grandes sofredores. Sofre o rico e sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. Sofrem todos, e agora conhecemos o porquê deste sofrimento, a causa, depois que foram desvendados todos esses mistérios. Então, agora é que estamos sabendo o porquê desta vida mal cheirosa, onde brilhava o fingimento e a prosa, as aparências e a falsidade. Vivíamos na categoria de animal racional. Vivíamos com uma vida tão irregular que, em certas horas, se ficava desanimado de viver, porque a vida
nos proporcionava tantos aborrecimentos, tantos desgostos, tantas contrariedades, tanto ódio, tanta raiva, tanta dúvida e tantos tormentos, que em certos momentos perdia-se o prazer de viver, o prazer ilusório de viver. Perdia-se o prazer de viver iludido com a vida e com os seus pertences. Muitos, já desvanecidos, descrentes de tudo, que nem materialistas, dizendo: agora só me resta, para completar a minha satisfação, não viver mais nestas condições. No mundo, desconhecemos a razão dele e a razão de assim sermos. Então, perdendo as esperanças de tudo, vinha o desânimo e o fracasso total, quando chegam no último desespero de vida. Agora, chegando o porquê de tudo isso em mãos de todos, chegou a maior alegria de todos, por saberem o porquê estavam assim, o porquê eram assim, o porquê viviam assim, de onde vieram e para onde vão. Agora, o bálsamo da salvação, a fase racional que aí está, para que todos tenham prazer de viver felizes e contentes, porque sabem por que estão vivendo, para saírem dessa vida inconsciente de animal racional e entrarem na vida eterna, na vida racional, na vida verdadeira que entrou, na fase racional, sendo uns aparelhos racionais aparelhados no mundo racional, no mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, aí sim, vivendo equilibrados eternamente, porque estão vivendo racionalmente, recebendo todas as orientações precisas, conscientes, para progredirem e viverem conscientemente. Não precisam mais viver de experiências, e sim, certos de tudo, na certeza de tudo, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações do mundo racional, vivendo racionalmente, progredindo racionalmente, tudo dando certo na vida de todos e todos felizes e contentes. Agora, todos vivendo satisfeitos, vivendo alegres e contentes, por saberem por que estão vivendo, como viviam na categoria inconsciente, pensando sempre por serem inconscientes. Agora, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, nesta grandiosa fase, a fase racional. Todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos. Viver consciente é viver certo. Viver certo é viver consciente. E quem vive consciente, vence sempre racionalmente. Agora saíram dos grilhões da fase que passou, da fase de animal racional, a fase em que todos viviam mal. Todos de mal a pior, todos envelhecendo antes do tempo, todos sempre consumidos pelo desequilíbrio e pela inconsciência, todos sendo destruídos pela inconsciência, e assim os grilhões da fase de animal. Essa transição de animal racional foi a última transição da imperfeição, da fase inconsciente, porque já passaram por uma infinidade de fases para virem se lapidando. Já passaram por uma infinidade de modificações, de transformações para irem se lapidando, até que chegou a fase racional, até que chegasse o fim da fase de animal racional. Chegou o fim, já se acabou há muito. Ficaram desamparados da fase que vinha governando, que era a fase de animal racional, a fase que acabou. E daí o grande desequilíbrio de todos,
o desequilíbrio dos animais racionais que se tornaram feras humanas, atacando uns aos outros por nada, por ambição, por inveja, por antipatia ou por despeito. Enfim, tornaram-se ferozes, uns contra os outros. Ficaram desamparados da fase que vinha governando e amparando todos, que era a fase de animal racional. A fase que acabou, e daí o grande desequilíbrio de todos, o desequilíbrio dos animais racionais, que se tornaram feras humanas, atacando uns aos outros por nada, por ambição, por inveja, por antipatia ou por despeito. Enfim, tornaram-se ferozes, uns contra os outros. Ficaram desamparados da fase que vinha governando e amparando todos, que era a fase de animal racional. Ficaram desentendidos por não conhecerem a fase que tinha substituído a fase de animal racional, por a propaganda não ser feita suficientemente para atingir a todos, para que todos tomassem conhecimento da fase que entrou a governar, a fase de aparelho racional. Hoje, todos cientes dessa realidade, sabem perfeitamente que estão na estrada certa e que é somente ler e reler para que nasça na pessoa a vidência racional, para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, que são os seus irmãos em categoria superior, porque eles são puros, limpos e perfeitos, e os daí de baixo, cheios de defeitos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na vida da matéria, na vida de animal racional. Todos lutando contra si mesmos, porque não sabem para que progride ou por que progride a multiplicação dos males. A fase racional é a fase que está ligada ao mundo racional. E todos, dentro dessa fase, estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Assim, não devem perder tempo, porque quanto mais perderem tempo, mais se prejudicam. Prejudicam-se porque custarão a se desenvolver racionalmente. Então, não percam mais tempo, porque perdendo tempo, estão alimentando o seu sofrimento, e alimentando o seu sofrimento é bem ou muito desagradável. Tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para nascer em si mesmos a vidência racional. Aí se considerarão as pessoas mais felizes do mundo, por verem o mundo racional, por verem seus irmãos e entrarem em contato com eles, fazerem conferências com eles, conversarem, dialogarem e serem orientados sobre todos os pontos de vista. Então, é inconveniente perder tempo, porque estão se prejudicando. De tempo perdido, já chega o tempo que perderam com bobagens, com asneiras, com leviandades, com futilidades, com asneiras extravagantes, com passeios sem recompensa de espécie alguma, que nada adiantaram, que nada adiantam, só atrasou. O passeio melhor, o passeio mais importante, é o passeio do mundo racional. Este sim. Então, não percam mais tempo. Chega de perder tempo com coisas que só servem para prejudicar e atrasar a sua felicidade. A vida da matéria já sabem que é a vida de perder tempo com nada e que o resultado é nada. O resultado é o pior da vida do inconsciente. Não são mais inconscientes e por isso estão aí com a fase racional nas mãos e a fase consciente. São agora conscientes racionalmente.
A continuação desse conhecimento encontra-se no 14º volume e nos demais até o 21º volume.